Thank you, Edgar. Muito obrigada. Que bom que você falou de mim. Eu sei que esses dois são os experts total, pessoal. Vocês ouviram as apresentações de, não é, os CVs dessas pessoas, ou seja, mas na verdade eu nem vou. Vamos já começar, não vamos perguntar nada, vamos falar do que eles estão falando agora em termos de colaboração criativa, que coisas que fazem a diferença, tudo que a gente já falou no dia todo, e foi, de fato, um conjunto enorme de conversas interessantes. O painel anterior foi incrível, foi bom de assistir, é muito legal ver o que está acontecendo, então vamos aplaudir. E eu estou bem feliz também, porque as perguntas de jornalismo do painel anterior foi assim, ó, difícil de perguntar, difícil de responder. E com isso, acho que a gente pode começar. Vamos começar com o Reinhold. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que você está fazendo aqui no Brasil. Eu sei que você está aqui desde o quê? 2010, a gente conversou antes, não é isso? Então vamos ver. Vamos ver a sua apresentação e o seu trabalho. Eu vou me levantar porque você sabe que quando você levanta, você tem uma melhor conexão com as pessoas. E eu espero que eu não vou cair aqui. E eu gostaria de perguntar para que a minha apresentação, meu PowerPoint, possa ser apresentado. Eu me apaixonei pelo Brasil 4 anos atrás, quando eu trabalhei na Universidade de São Paulo por um ano. E eu fiquei conectado ao Brasil e iniciei uma empresa aqui no Brasil com um colega brasileiro. E o nosso relacionamento, Brasil e eu, nós ainda estamos apaixonados, mas a realidade entrou no pedaço. Eu estou querendo começar numa empresa e realmente ela acaba muito com essa lua de mel. Então, deixa eu colocar o contexto em volta da criatividade, que tem um som, soa muito melhor em português. Eu realmente adoro linguagem. E criatividade é o assunto do momento. Todo mundo quer ser criativo, mais e mais criativo. E há muitos livros. Existe um livro publicado por The Kelly Brothers, David e Tom Kelly. Ele é um professor em Stanford, mas ele também tem um website e ele começou uma das empresas de inovações mais famosas. Tem muitos outros MOOCs começados na internet. E também a publicação da IBM dizendo que criatividade é uma das maiores habilidades que os CEOs das empresas precisam. Stanford está tratando agora a criatividade quase como um igual a aprender um idioma. Então, ele diz que precisamos fazer que a confiança criativa seja uma exigência em Stanford, assim como uma língua estrangeira. Então, muitas das universidades estão revisitando a criatividade para preparar a próxima geração de inovadores. Nós temos muitas definições para a criatividade, e uma delas é a capacidade de pensar de forma divergente para criar ideias, para explorar várias soluções possíveis. Então, agora eu quero compartilhar um teste que está por aí há bastante tempo. Ken Robinson, que vocês talvez já viram palestras deles no TED. Ele fala desse estudo quando ele fala de criatividade. É um estudo longitudinal desde 1973 até 85, e eu gostaria que nós tivéssemos estudos mais recentes, mas eu acredito que a situação não tenha mudado muito. Então, eles testaram 1.600 crianças e eles testaram o mesmo grupo a cada 5 anos e também testaram adultos de 25 anos a mais, 280 mil adultos.
Então, aos 5 anos de idade, os alunos estão indo muito bem. Mais de 90% dos alunos eram muito criativos, usando esse teste que foi usado pela NASA, testando pensamento horizontal e também trazendo várias ideias. Agora, escola média desceu até 30% usando o mesmo teste e os mesmos grupos de estudo. Agora, chegando no ensino médio, olha como desceu. E para os adultos, 2%. Então, é muito triste, não é? Então, eu quero falar por 1 minuto. Eu quero que você fale com o seu vizinho. Achem um idioma comum. Se você não tem, crie um idioma. Mas eu quero que você discuta por 1 minuto o que aconteceu. Podem discutir. Com seu vizinho na plateia. Pode discutir. 1 minuto. O que aconteceu? Por que os resultados desse teste? Okay. That was a fast minute. Pronto, foi 1 minuto bem rápido. Vamos parar, por favor. Eu tenho certeza que vocês têm muitas razões e a próxima pergunta é o que vocês vão fazer a respeito disso. E a boa notícia é que nós todos somos criativos e o grande desafio é como é que nós podemos ganhar novamente a nossa criatividade. Eu quero compartilhar com vocês uma entrevista no TED, no radio, e eu espero que a tecnologia nos ajude aqui. Eu criei um protótipo de uma tradução, não é uma tradução perfeita, mas é boa o suficiente. Nesse momento, o que eu descobri ao longo dos anos é que você não tem que ser destemido, porque eu não acredito em destemor e eu não aconselho isso. Eu acho que a única coisa que as pessoas são destemidas são psicopatas ou crianças de 3 anos e são imprudentes. E nós não queremos que podemos aspirar a ser nenhuma dessas duas coisas. Eu acho que o que você tem que fazer é reconhecer que o medo e a criatividade são gêmeos siameses. E o que eu vejo as pessoas fazendo em suas vidas é que eles têm tanto medo do seu medo que eles acabam tentando matá-lo. E quando eles matam, eles também matam a sua criatividade, porque a sua criatividade é entrar na área de incerteza. E incerteza é sempre assustadora. Então, o que eu tive que descobrir ao longo dos anos é criar uma construção mental que criar muito espaço para conviver com o medo. Dizer ao medo, olha aqui, medo, escuta. A criatividade e eu somos irmãs gêmeas e eu quero entrar numa estrada e eu espero que você se junte a nós, porque você sempre vem. Você não vai decidir nada sobre essa jornada que a gente vai entrar. Você pode vir e você vai estar no banco de trás, em pânico, mas a gente vai igual, assim mesmo, e nós vamos ir para essa viagem. Então, você vem junto. E parece que funciona muito bem para mim. Então, o trabalho que eu faço e que eu fiz quando eu trabalhava em Stanford, até que eu vim ao Brasil, foi não focar muito em criar produtos inovadores, mas desenvolver inovadores criativos. Como é que você pode trabalhar com as pessoas para ajudá-los a ter a competência que eles têm de criatividade? E o medo, como ela disse, o medo é o irmão siamês da criatividade. Então, por isso que nós talvez não podemos ser tão criativos quanto poderíamos ser. E há muitos elementos variáveis que apoiam a criatividade, comunicação, muitas técnicas e ferramentas, mas a grande parte é o medo. E nós focamos no medo quando eu trabalho com várias organizações, ajudando eles a redescobrir o seu potencial criativo. Existe um psicólogo famoso, Albert Bandura, e o seu conceito de autoeficácia é realmente o que está nos ajudando a redesenvolver e recuperar essa autoeficiência. A autoeficiência é definida como a força da crença de uma pessoa na sua própria capacidade de concluir tarefas e de atingir metas. E o termo que eu gosto muito de usar
Desde a época que eu trabalhava com alunos e professores, é maestria orientada. Então, nas nossas oficinas, quando a gente trabalha com organizações, a gente guia eles através de vários passos para redescobrir e ganhar de volta o seu potencial, a sua criatividade. E eles aprendem também técnicas e ferramentas, eles aprendem como trabalhar em equipes, mas a coisa mais importante é você tem que abordar o medo, aquele irmão gêmeo. E isso está realmente no cerne da criatividade. Não focar em ferramentas, em processos muito lineares e rígidos, mas focar no aspecto emocional das pessoas que você está trabalhando. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Daina. Bem, eu vou começar dizendo, e a gente chega lá. Bem, a comunidade, o Laboratório de Inovação do MIT, ele está no Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. E nós trabalhamos com o que chamamos de aquelas comunidades que são marginalizadas pela sociedade. Nós temos essa ideia de que eles têm dois tipos de pessoas no trabalho. São aquelas experiências que a gente tem de vida, pessoas que estão lutando com a marginalidade social. E a gente usa esse termo marginalidade social intencionalmente para evitar termos como pobreza, que eu usava muito antes, na verdade. E nós não usamos essa palavra mais, por quê? Por causa da ideia de falar em pobreza, quando eu usava esse termo antes, é que tinha uma coisa estrutural por ser pobre. E o que eu quero dizer com isso é que as escolhas de políticas, decisões políticas, enfim, decisões, acordos, eles construíram a pobreza daquela pobreza daquelas pessoas. Não tem nada que eles herdaram de pobreza. Na verdade, isso tudo construiu pobreza neles. E essa ideia, que é estrutural, é que, na verdade, aquele elemento moral e humano sai disso. E a pobreza, na verdade, se torna o quê? Um problema moral da maioria. E, por isso, eu não quero dizer que algumas pessoas não são legais para outras pessoas. Eu quero dizer que, de alguma forma, existe alguma coisa errada com a nossa moralidade que faz com que a gente sinta que aquilo é normal. É normal. Aquele sofrimento que acontece o tempo todo entre os seres humanos? É normal. E é por isso que eu digo que a pobreza é um problema de ordem moral. E isso é algo que a gente tem que, de fato, atacar, de fato, a gente tem que levar em conta. E a pergunta aqui, ela se conecta com a apresentação do Reinhold, que é aquela coisa do medo e da criatividade. Qual que é a natureza do medo num contexto social? O que a gente pode fazer? Como é que a gente ultrapassa esse problema para que a gente possa ter algo chamado de inovação colaborativa e a inovação para a sociedade inteira, não apenas para pessoas que têm uma melhor educação e que têm mais dinheiro. E aqui estamos. Não estamos no começo da apresentação. É na outra direção. Okay, it's magic, and it's not working. So, Pessoal, não está funcionando. Vamos lá. Eu gostaria de trazer algumas das pessoas que a gente trabalha nessa sala, mas eu acho que parece que não vou conseguir fazer. Então, eu vou ter que falar sobre eles e vocês vão ter que imaginar as imagens. Bem, para nós, a inovação colaborativa é uma forma, como eu falei antes, de trazer aqueles problemas sociais, ou seja, trazer mudanças. Aquelas pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, que têm que lutar para fazer. Mas, assim, a gente está falando de mudanças significativas, como mudanças climáticas nas cidades, tudo aquilo que está acontecendo, todos os sistemas que estão mudando nas cidades, tudo a ver com economia
enfim, finanças, transporte, tudo. Aquilo que os seres humanos estão se adaptando agora para viver, enfim, a falta, a escassez de recursos, mudanças demográficas. As pessoas vivem à margem. Elas entendem como inovar, porque elas têm que ser criativas. O exemplo que eu sempre dou lá dos Estados Unidos é que se você quiser entender o que está acontecendo, o que está errado com o departamento de polícia, converse com meninos negros sabe assim, do gueto, aqueles moleque de capuz. Conversa com eles, tá? Conversa com eles que eles vão falar o que está acontecendo. Eu vejo partes aqui do flash da apresentação, mas assim, não vamos se preocupar com a apresentação. Vai. Meninos com capuz, de boné, de capuz, eles podem te falar o que a polícia está fazendo. Se você está vivendo na margem, você vai entender muito sobre o fracasso institucional. E aí vocês vão entender bastante, tem muitos insights e sugestões para mudanças institucionais. Então, a Collab, nós do Collab, a gente trabalha e tenta fazer mudanças nas cidades. Para quê? Para se criar riqueza para as comunidades que estão marginalizadas. Existe uma que acontece lá, um projeto nos Estados Unidos e um na América Central. Esse projeto que acontece na América Central acontece em alguns lugares, em ilhas remotas, longínquas, onde as comunidades de coletadoras de lixo, geralmente são mulheres, elas organizam esses negócios colaborativos, tirando o seu sustento, trabalhando nesses lixões, fazendo a reciclagem de lixo, e elas fazem duas coisas ao mesmo tempo. Simplesmente elas estão tentando alimentar suas famílias, seus filhos ao mesmo tempo, elas estão se arriscando aí na frente de desafios mundiais para resolver problemas de ordem global. Essas catadoras de lixo, porque é uma comunidade lá na Nicarágua, onde as pessoas, elas reciclam, na verdade, elas tiram todos aqueles resíduos da água, do mar, e fazem com que elas vendam e pode assim prover um sustento. E nós da Collab, a gente faz o seguinte, a gente quer mudar os modelos de negócio para que eles fiquem mais eficientes e desenvolver também colaboração juntamente com os departamentos de engenharia do MIT, juntamente com as pessoas que reciclam plástico. Para quê? Para que aqueles objetos possam gerar valor. E lá no MIT existe o departamento de logística para melhorar as suas rotas de reciclagem. E também aqueles carrinhos de reciclagem, não é? Eles falam, olha, a gente pode sim melhorar a sua reciclagem. Por quê? Porque a gente pode chegar com esses carrinhos em becos mais estreitos. Ou seja, por quê? Porque essas pessoas elas têm que pagar, na verdade, escola para essas crianças. Eles falam, olha, a gente vai encontrar lixo e vamos melhorar a rota de reciclagem para esses catadores de resíduos. E esse lixo, esses resíduos que ficam flutuando, enfim, que estão, na verdade, indo para os oceanos e criando enchentes e tudo mais, ou seja, na Malásia, por exemplo, essas pessoas em pequenos lugares, elas, na verdade, estão pondo as mãos na massa, naquilo, elas ficam, na verdade, tirando metais e plásticos dos mares. A gente chama essas mulheres de inovadoras globais ou líderes globais, e elas fazem esse trabalho juntas, colaborando com todos os stakeholders, não é? Todas as partes interessadas, e aqueles ecossistemas têm que ser parte dessa solução do quê? De tirar lixo da água, remover resíduos dos mares, porque claro que tem um intermediário, um middleman, não é? Que, na verdade, vai vender aquele lixo reciclável no mercado. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, acontece no Bronx, em Nova York. Vocês estão familiarizados com o Bronx? O pessoal já ouviu falar do Bronx, certo? Muito bem, legal. Eu sou do Bronx, originalmente. Nasci lá. Bronx é a região mais pobre ali de Nova York, muito perto de Wall Street, pertíssimo de Manhattan. E o Bronx é um bairro, um local com muito baixo nível estatístico educacional. É engraçado porque tem muitas universidades ao redor ali.
tem os melhores centros de saúde, os melhores hospitais, e tem o segundo centro de distribuição de alimentos do mundo. Ou seja, e é um deserto alimentício para eles mesmos ali. Ou seja, a questão que fica é, os organizadores das comunidades lá no Bronx, como é que a gente vai capturar a riqueza que tem nesse lugar, naturalmente, e fazer com que isso que dê um retorno para a comunidade do Bronx, fazendo com que melhore as vidas deles e os sustentos das pessoas que vivem lá, que criam essa riqueza para os outros. E aí eles tiveram uma ideia que havia uma ausência de coordenação. Não era um problema de acesso, aliás, de bens naquele local. Era um problema de preconceito, era um problema com ódio de pessoas, das minorias, ódio às minorias, aos pobres, e uma ignorância, ou seja, uma falta de conhecimento a respeito dos bens, dos ativos ali que eles tinham, bem ali. Ou seja, no meio daquelas instituições que circulam ali, onde muito dinheiro circula. Então, nós começamos um processo, e aí esse planejamento urbano é essencial, essa matéria é fundamental. Ninguém nunca, na verdade, tinha visto tantos ativos, tantos bens que tinham ali no Bronx, sob o ponto de vista daquelas pessoas que vivem lá, que são os habitantes do local. Ninguém nunca sentou com aqueles habitantes falando, ei, se vocês pudessem criar uma economia local assim, que promoveria a sua riqueza, enfim, seu ganho, seu sustento, sua saúde, o que vocês construiriam? E eles, então a Collab, a comunidade, chegou, essa comunidade inovadora, e a gente jogou um monte de estudantes ali no meio do Bronx. Eles tinham que ficar mapeando onde estavam as instituições, onde é que estavam os museus, os usuários de energia, os hospitais. E aquele sistema distribuído de energia podia ser criado se todos aqueles usuários de energia sentassem e pensassem, como é que a gente vai conservar isso? Como é que nós construímos um sistema distribuído de energia e criando assim um apropriamento. As pessoas podiam se tornar proprietárias de seus locais, enfim, foram de setor em setor. Foram para os hospitais, deram uma olhada nas compras. O que vocês precisam de fato, que a gente pode fazer, disseram eles. E comida, alimento. Muitas pessoas são boas em cozinhar. Por que a gente não pode fazer uma cozinha comercial, produzir comida assim e tal? Ou seja, mas o maior obstáculo para solucionar essa marginalidade societal era uma falta de coordenação, falta de um espaço onde as pessoas pudessem, de fato, se reunir e explorar seus interesses, suas necessidades, mesmo que eles estivessem tão separados. Onde é que havia coisas similares, onde todos poderiam trabalhar e ferramentas técnicas para facilitar esse processo. Então, para mim, e o Collab para nós, é uma intervenção crítica em como solucionar a marginalidade societal de uma forma utilizando toda aquela expertise daquelas pessoas que estão marginalizadas, colocando elas em papéis de segurança, de liderança, para que eles possam ajudar toda aquela gama de bens, de ativos que eles tinham ali, que eram necessários para se desenvolver no mundo. Muito obrigada. Great. Thank you, Dana. Muito obrigado, Dana. E a gente agora vai, então, pegar perguntas da mídia social. A Vanessa vai chegar aqui para nos ajudar com as perguntas, não é? E a gente precisa dos fones de tradução. Mas antes, eu gostaria de dizer, eu vou perguntar
algumas coisas, algo que eu estou querendo perguntar, não é? Vamos começar com o Reinhold. Reinhold, você falou sobre a criatividade, a situação da criatividade, e você está trabalhando aqui, passando tempo, né, um tempão aqui já no Brasil, já tem uns 4 anos se dedicando aqui, mas você já morou no mundo todo, incluindo locais de grande tecnologia, em Harvard, Silicon Valley. Onde você colocaria o Brasil nesse espaço, assim? Quer dizer, onde você situaria o Brasil? Existe uma enorme criatividade aqui, você tem só que permitir que sejam criativos. Eu realmente acredito que a criatividade está conosco em todos os lugares. No Vale do Silício não tem um monopólio da criatividade, existem alguns princípios e aspectos importantes para apoiar o porquê que o Vale do Silício é bem criativo, e MIT, Harvard, Stanford estão fazendo um ótimo trabalho em relação à criatividade e criando a próxima geração de inovadores. Mas não está escrito em pedra. O que nós fazemos aqui no Brasil é orientado por um trabalho que foi feito em Stanford. E o termo é Design Thinking, é uma metodologia muito sexy, muito no momento. Mas quando eu trabalho aqui no Brasil com os brasileiros, na universidade ou no setor do governo ou nas ONGs, mas também com empresas, não é que eu estou tentando copiar o que foi desenvolvido em Stanford ou em outras universidades, ou no norte ou no sul, mas focando nos princípios base de empatia. Se você quer criar soluções inovadoras para problemas complexos, para desafios sociais, em cidades inteligentes, isso é muito bom, porque os desafios são muito, muito grandes. Mas também para empresas e para o governo, a empatia é realmente crucial para compreender as necessidades e o contexto dessas partes interessadas-chave do ecossistema ou do problema que vocês estão tentando desenhar. Fazer esse projeto com eles. CoLab é design participativo, colaborativo. E a inovação e criatividade é social. Quanto mais pessoas nós temos com mais perspectivas juntas, e se você tem boas práticas para facilitar essas coisas, o poder é incrível. A ambiguidade é algo que nós não gostamos, eu não gosto disso, como a maior parte das pessoas não gostam. Mas se você quer ser criativo, você tem que abraçar a ambiguidade e tomar os riscos. E o medo, voltando para o medo, sim, você vai realmente fazer muitos erros, cometer erros, mas isso não são erros, são oportunidades para você desenvolver as suas ideias. Obrigado, Reinhold e Dinah. Eu achei fascinante a sua apresentação quando você falou das pessoas do seu programa que vai afetar e ter o feedback deles e o que eles precisam e como que eles podem melhorar suas equipes. Mas é incrível com que frequência isso acontece para as partes interessadas. Os oficiais do governo, outras pessoas da comunidade tomando decisões para as pessoas sem ouvi-las. E o CoLab está quebrando barreiras e criando oportunidades. Fala um pouco mais sobre essas barreiras e como vocês fazem para derrubá-las. Eu começaria dizendo que, na verdade, nós co-criamos os programas com as comunidades. A gente não está nem começando ainda a fazer o design do projetar, né, o programa. A gente está perguntando para eles como é que a gente começa, como é que a gente cria, como deveríamos fazer, né? E o maior obstáculo é a distância social. Que as pessoas, por exemplo, que estão trabalhando em lixões, elas estão completamente distantes e afastadas daquelas pessoas que trabalham na prefeitura. Existem
muitas coisas que as pessoas pensam sobre catadores de lixo. E elas têm um pensamento assim, que elas têm inteligência e criatividade, meio que, tipo, não funciona na cabeça daqueles que tomam as decisões, daqueles que fazem política. As mulheres lá na Nicarágua, as catadoras de lixo, elas já tinham seus próprios negócios antes da gente chegar lá. Nem precisavam da nossa ajuda para criar negócio. Elas precisavam um engenheiro, elas precisavam do cara de logística, elas precisavam achavam que o quê? Elas ensinaram a gente como desenvolver material. Porque se você não sabe nem ler, elas queriam que a gente alfabetizasse as pessoas. Mas você é uma super boa pessoa no negócio, como é que você se comunica? Como é que você constrói um negócio? Eles nos ensinaram. Elas falam espanhol e muitas pessoas no Bronx falam espanhol também. E também tem problemas, desafios de alfabetização. Então, eles nos ensinaram, cada um, para essa pequena ilha. Eu acho que o maior obstáculo que acontece é essa distância social, que é uma falta de uma imaginação social e falta de empatia, que faz com que isso fique impossível, que as pessoas até imaginem que alguém não é como ela, como colega, como colaborador, como os entes queridos, como vizinhos. É essencial solucionar os problemas. Ou seja, o mundo é gigante e desconhecido. É conectar, não é? Conectar por todo o sistema, não é? Para satisfazer as necessidades das pessoas, ou seja, fazer uma diferença com isso. E geralmente um ajuda o outro, eles nos ajudam também. E aí, Vanessa, o que está rolando no mundo social? Okay, so let's do it. I'm going to should I face my fear and use my creativity? Nós temos duas perguntas. A primeira é do Deng Melo. Ken Robinson, no TEDx, falou que as escolas destroem a criatividade e as paixões das crianças. Como mudar isso? Ai, caramba. I mean, the questions are really... You have 1 minute. Tem 1 minuto para encontrar a solução. Veja, é um desafio sistêmico, a solução tem que ser sistêmica também. Não vai acontecer num país ou em muitos países, na maioria dos países, da noite para o dia, ou em uma geração. Mas eu já tenho trabalhado muitos anos com professores de ensino médio, ensino fundamental, enfim, né, nessas áreas de desenvolvimento profissional. E tem um jeito de você fazer uma grande diferença. A coisa mais importante na educação é o professor e a preparação desse professor. E, claro, você tem que pensar em quê? No contexto geral, onde há políticas, existem políticas no nível federal, estadual e municipal, e essas decisões dessas políticas têm, obviamente, um impacto em cada peça do quebra-cabeça. Você tem que também solucionar questões de infraestrutura, tem que focar em infraestrutura. Lembra, Diego? Eu mostrei aquelas cadeiras alinhadas. É difícil, não é impossível, mas é um desafio difícil. É difícil engajar os alunos, não é, os estudantes, em problemas que não tem solução, que parecem que não tem. E nessas atividades de aprendizagem, se você simplesmente alinhá-los assim, de uma forma que parece o quê? Na era industrial? Calma, a gente tem que mudar, não é verdade? Tem que ir para frente. E todos sabem, há oportunidades, começando com passos pequenos e, ao mesmo tempo, falar com todo mundo envolvido no sistema de forma a encontrar uma solução sistêmica para que se permita às crianças para trazer aquela habilidade, aquela capacidade criativa que todos eles têm, aquela coisa de brincar,
capacidade de se brincar, o fato de que eles trabalham em pequenos grupos, né, quando eles estão na pré-escola. Permitir que as pessoas possam fazer isso. Eu sou esperançoso. Eu acho que nós podemos, sim, trazer a criatividade de volta às escolas, mas é um desafio imenso. Vanessa, tem mais perguntas? A pergunta é de um dos nossos incríveis palestrantes de amanhã, o Sartaj. Ele pergunta: pobreza é um problema sistêmico e moral, mas essa mistura de medo e criatividade não pode criar uma tribo de inovadores? Alguém quer falar sobre isso? Tá, acho que eu vou. Vamos lá. A combinação de medo e criatividade pode criar uma tribo de inovadores. Eu acho que os seres humanos são uma tribo de inovadores. Eu acho que a gente vai ter que encontrar um jeito de melhorar a situação. Claro, acho também que o medo, que é o mais importante e que... Sabe aquele medo do outro? Esse medo do outro é que faz com que as pessoas fiquem mais frágeis. Tem que ser muito explícito. Você tem que ter um encontro mais explícito com esse medo. Você tem que se engajar de uma forma mais profunda com a humanidade daquelas pessoas. A humanidade das pessoas, ela tem que ir além, ser mais profunda do que o medo. Sim, somos inovadores por natureza, mas há um projeto, que é um projeto meio dúbio, que é um projeto que dá para fazer. Usando a criatividade, você supera o seu medo. Olha só, nós temos quase 2 minutos. E a gente, Vanessa, rapidamente, o pessoal tweetou aí. Vamos falar sobre colaboração, comunicação, criatividade, inovação, de trabalhar juntos de forma colaborativa para fazer uma diferença. Então, cada um de vocês, eu sei que, Reinhold, como é que você ultrapassa esse medo? Como é que você supera esse medo? Qual seria, então, aí para a plateia? O que você falaria como mensagem final? Eu tive o prazer de trabalhar com o Social Good Brasil e trabalhar com as pessoas para reconhecer o seu modo de pensar. Nós todos temos as nossas maneiras de pensar e fazer as coisas, e então engajar todos nós em pequenos passos, onde nós podemos dizer que o nosso jeito de pensar está nos impedindo a maneira de fazer as coisas, e achar maneiras de ajustar esse modo de pensar. Então, colaboração, Dinah. Como é que nós poderíamos fazer um melhor trabalho em relação à colaboração com as pessoas? Então, eu acho que nós temos que entrar e trabalhar juntos. O mundo está num estado muito ruim e nós precisamos de todo mundo, todas as mãos disponíveis para trabalhar juntas. Quando você começa a trabalhar com as pessoas em projetos e você está aberto para a inteligência que eles trazem, são lições de distância social, você vai descobrir qual é a peça da solução que cada pessoa está brincando e o quão valiosa ela é. E ver além do seu próprio interesse direto para uma grande gama de possibilidades. Eu agradeço aos dois, tem sido uma conversa maravilhosa e vamos então vamos aplaudi-los.